Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isadora Bolzan e eu faço parte do time de sucesso do cliente aqui da Jetmob. E hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo importantíssimo, que é a nossa gestão de aluguéis. Um módulo completo para que você consiga gerenciar toda a sua carteira de locação. Para iniciarmos, nós vamos começar falando da nossa dashboard, onde você encontra um card direcionado a aluguéis. Pessoal, já fiz login na nossa plataforma e aqui você vai encontrar a nossa dashboard, onde nós temos um card direcionado a aluguéis. Aqui você consegue verificar todas as pendências, sendo elas de faturas em atraso, repasses pendentes e também reajustes. Se você clicar em qualquer número que aparece aqui na tela, você será direcionado para aquela informação. À esquerda da tela nós temos um menu, onde você encontrará um módulo direcionado a aluguéis, que hoje é subdividido em contratos, faturas, repasses, análises e régua de cobrança. Quando adentramos contratos, nós iremos encontrar alguns botões de ação, como por exemplo, novo contrato, padrão de contrato, reajustes de MOB, seguros. Bem como encontraremos um card de filtros. Aqui você pode buscar os seus contratos por informações específicas. Então, se eu clicar em mais filtros, você encontrará diversas informações. Mais abaixo você encontra todos os seus contratos cadastrados, sendo eles contratos ativos, em encerramento ou até mesmo rescindidos. Antes de cadastrarmos um novo contrato, explicarei a respeito das seguintes funcionalidades. Em padrão de contrato, você consegue fazer um cadastro prévio das informações que você vai precisar utilizar em um novo contrato. Essas informações são padrões da sua imobiliária, então serão utilizadas com frequência e você não precisa repetir as informações todas as vezes que irá cadastrar um novo contrato. Então, se você tem padrão de duração de meses nesse contrato, você vai adicionar aqui, bem como informações de taxa de administração, taxa de intermediação, índice para reajustes e demais informações que são usuais do seu negócio. Ao lado de padrão de contrato, nós temos reajustes. Neste espaço, você vai realizar os reajustes anuais dos seus contratos, ou seja, no mês de aniversário. Selecionei a competência 10 de 2023 e o sistema sinalizou que eu preciso reajustar um contrato. Eu vou selecionar o índice de reajuste que eu desejo utilizar, eu vou pôr GPM e aqui o sistema ele sempre me oferta a porcentagem do mês. Considerando que o FGV ainda não disponibilizou o índice, nós não temos aqui a informação, mas o campo é livre. Se eu quiser adicionar a porcentagem de alguma negociação que eu realizei, eu posso adicionar. Então eu vou pôr que o reajuste será de 10%. Eu seleciono o contrato que eu preciso reajustar, clico em simular, o sistema me dará o valor atual deste aluguel e o valor atualizado. Se eu estiver de acordo, eu clico em reajustar e no próximo mês haverá alteração de valores nesse aluguel. Ao lado de reajustes, nós temos a DMOB, que é a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias. Aqui você consegue fazer download do arquivo para que as suas informações sejam encaminhadas para a Receita Federal. Lembrando que nós não temos nenhuma ligação direta com a Receita, as informações só serão transmitidas caso você o faça. Ao lado da DMOB nós temos seguros. Hoje nós temos uma parceira que é a Mafre, onde você consegue realizar a contratação de seguros incêndio através da plataforma Jetmob. Importante salientar que para iniciarmos então a adição desses contratos, nós precisaremos ter todas as informações para cadastrar. Então, neste momento, farei um novo contrato com vocês, lembrando que todas as pessoas envolvidas nesse contrato deverão estar cadastradas anteriormente no sistema, bem como o imóvel que você deseja utilizar. As pessoas pode ser locador, locatário, beneficiário, ocupante, fiador. Todas essas pessoas precisam ser incluídas no sistema com antecedência, bem como o imóvel. Então, vamos cadastrar um novo contrato no sistema, clicando em mais novo contrato. O sistema vai perguntar se você deseja utilizar um padrão de contrato existente. Nesse caso, nós vamos dizer que sim, pois nós temos um padrão cadastrado e desejamos utilizar.
meu exemplo, eu irei utilizar o contrato 12 meses e clicar em próximo. Precisarei procurar o imóvel que eu quero utilizar. Aqui você pode utilizar o endereço para buscar ou o código do contrato. Selecionei o imóvel que eu desejo utilizar e o sistema vai ofertar um código de contrato padrão. Esse número é um número randômico e o número depois da barra significa o número de vezes que esse contrato já foi alugado através do sistema. No meu caso, é a primeira vez. Data de início do contrato, eu vou adicionar que meu contrato começou no dia 19 de outubro e a duração em meses já está preenchida considerando que o meu padrão de contrato é de 12 meses. Responsável pelo contrato, finalidade também já está preenchido, que é residencial, e aqui eu tenho os proprietários, a agenciador e o intermediador, que é você, a imobiliária. Aqui eu tenho etiquetas, então o sistema possibilita a criação de etiquetas para que facilite na hora de buscar contratos, para filtrar. Então, se eu quiser adicionar uma etiqueta relacionada a contrato de locação MG, por exemplo, ou o IPTU, para que eu saiba que eu pago o IPTU desse imóvel, por exemplo. Clico em próximo e aqui eu terei os locadores e beneficiários. O sistema já sugere que os locadores e beneficiários sejam os proprietários do imóvel, mas se não forem essas pessoas que assinaram um contrato em si, eu preciso fazer modificações. Aqui no meu exemplo, eu irei tirar o Murilo como locador, deixarei somente o Diogo. Então eu clico aqui no xizinho, excluo um dos locadores e irei deixar somente o Diogo. O Diogo será locador e beneficiário desse contrato. Mas se ele divide esse aluguel com uma outra pessoa, por exemplo, eu poderia adicionar esta outra pessoa e definir qual a porcentagem que cada um recebe. Vou selecionar o método de repasse, então transferência conta digital, porque eu irei utilizar o sistema para fazer essa transferência de forma automática. Seleciono também os dados bancários para repasse. Isso é muito importante, deve ser cadastrado anteriormente dentro de pessoas. Clico em próximo e eu terei os locatários e ocupantes. Então, eu irei buscar a pessoa que eu cadastrei anteriormente no sistema. O sistema traz essa distinção porque nem sempre os locatários são as pessoas que residem no imóvel. Então, se forem pessoas distintas, eu posso cadastrar um ocupante, para que se eu precise fazer uma manutenção, uma vistoria no imóvel, eu entre em contato direto com a pessoa que está ocupando o imóvel. Nesse caso, eu vou repetir que é a mesma pessoa que está locando e residindo. Próximo. Aí aqui eu terei valores e taxas. A grande maioria dos campos já estão preenchidos, considerando que eu utilizei um padrão de contrato e o sistema também trouxe o valor do imóvel anunciado para a locação. Então, eu tenho aqui R$ 990 de aluguel, o índice para reajuste GPM, mas eu posso trocar se eu quiser, colocar IPCA, por exemplo. Taxa de administração, 10%. Taxa de intermediação, que é a taxa do primeiro mês, 100%. Taxa bancária, R$ 2,90, pois eu desejo cobrar do meu locatário a taxa bancária de emissão do boleto, R$ 2,90. E aqui eu tenho um campo muito importante, que é incluir taxa de administração no primeiro aluguel. Se eu marcar este campo, significa que no meu primeiro mês de aluguel eu irei cobrar taxa de intermediação mais a taxa de administração. Caso você não deseje fazer isso, você pode desmarcar e no primeiro mês de locação você irá cobrar somente intermediação. Depois eu tenho incluir taxa de administração e multas e juros. Se eu marcar que sim, sempre que esse locatário efetuar o pagamento do aluguel com um atraso, ficarei com 10% do valor da multa e dos juros. Incluir no relatório da Edmob, se eu marcar que sim, esse contrato será incluído no relatório que a Edmob gera de Edmob. Aqui eu tenho calcular valores utilizando mês cheio ou prorata. Mês cheio significa que eu irei cobrar o mês inteiro dessa locação. Então, o primeiro aluguel
será calculado do dia 19 do 10, que é a data de início do meu contrato, até o dia 19 do próximo mês. Ou então, prorata e o sistema fará o cálculo proporcional, ou seja, ele irá calcular do dia 19, data de início do contrato, até acabar o mês. Aqui eu tenho multas e juros. Então, determinei que a multa é de 10% por atraso, os juros de 1% ao mês e a multa de rescisão baseada em 3 aluguéis. E se eu não quiser cobrar multa após determinados meses no imóvel, eu também posso adicionar aqui nesse campo a informação. Faturas. Então, eu tenho a forma de pagamento. Como eu desejo que o locatário faça o pagamento deste aluguel? Pode ser por boleto, presencial ou transferência. No meu caso, eu vou marcar boleto, pois eu quero que o sistema emita o boleto automaticamente e encaminhe para o locatário. Aqui eu tenho o dia de vencimento do aluguel, no meu caso, todo dia 10. Mês de competência, outubro, que é o mês em que iniciou a minha locação. Aqui nós temos modalidade, pré-pago e pós-pago. No pré-pago, significa que o locatário irá pagar o aluguel antecipadamente. Isso ocorre quando não há garantias locatícias. Na modalidade pós-pago, o locatário pagará o aluguel no mês subsequente à locação. Ainda precisamos escolher se essas faturas serão emitidas de forma automática. Se eu marcar que sim, isso significa que o sistema emitirá a fatura, bem como o boleto, na data em que eu determinar. Aqui eu escolho quando o sistema deve fazer isso. No meu caso, eu selecionei 10 dias antes do vencimento. E aqui eu tenho a previsão de emissão e a previsão de vencimento. O sistema irá emitir e enviar no dia 31 do 10 e a previsão de vencimento é 10 do 11. Você vai selecionar se deseja enviar essas faturas por e-mail, vai selecionar para quem enviar e para qual e-mail, bem como qual o responsável pelo pagamento. Também há a possibilidade de adicionar um desconto por pagamento antecipado, se esse locatário é pontual com os seus pagamentos de aluguel. Aqui nós temos definições relacionadas aos repasses. Então, posso escolher se esses repasses serão realizados de forma automática pelo sistema. Se eu desejar que isso ocorra, eu irei determinar em que data esse repasse será realizado. Por exemplo, posso colocar que eu quero que esse repasse seja realizado todo dia 10 do mês. Caso o locatário não tenha efetuado o pagamento do aluguel, o sistema fará diversas tentativas até conseguir realizar esse pagamento. Mas ele irá iniciar as tentativas a partir do dia 10 do mês. Também posso selecionar se o repasse é garantido ou não. O repasse garantido nada mais é do que você garantir o aluguel para o locador, independente do recebimento desse aluguel. Se eu marcar que sim, eu irei determinar por quantos meses eu garanto este aluguel. Se eu marcar que não, os repasses só serão feitos de acordo com o pagamento do locatário. Aqui nós temos o card de seguro incêndio, onde você consegue informar o seguro contratado ou até mesmo contratar utilizando a nossa parceira Mafre. Eu irei selecionar contratar e informar se o imóvel possui mais de 25% de madeira. No meu caso, não. O sistema oferta 3 combos prontos e você vai selecionar o que melhor atende, considerando o valor de incêndio prédio, vendaval ou perda de aluguel. Vou selecionar o seguro que tem o valor de R$ 14,90 mensal. Quando eu seleciono aqui e faço a contratação, automaticamente o sistema lança um valor para o locatário pagar junto com o boleto de aluguel. Essas informações serão enviadas para a Mafre e, na sequência, a Mafre enviará para o seu e-mail a pólice de seguros e o boleto para pagamento. Próximo, eu tenho tipo de garantia. Então, há diversas garantias que você pode selecionar. Aqui no meu caso, eu irei selecionar fiança. Então, eu busco o fiador que foi cadastrado anteriormente. Posso adicionar mais de um fiador, inclusive.
Coloquei todas as informações, agora eu estou pronta para salvar o meu contrato. Com o contrato salvo, todas as informações estarão aqui e eu preciso cuidar da parte financeira deste contrato. Então aqui tenho diversas informações, como por exemplo, alguns botões de ação. O botão excluir, cancelar, aviso prévio, editar, novo lançamento, nova fatura e histórico. Na parte direita da tela, eu tenho a possibilidade de adicionar checklists e também notas. Essas notas, elas não podem ser editadas nem excluídas, então é ideal para adicionar informações que toda a equipe precisa ter conhecimento, como por exemplo, vistoria realizada. Também posso adicionar checklist, que são tarefas que eu preciso realizar neste contrato, como por exemplo, adicionar lançamentos, enviar documentos para assinatura. Assim que eu realizar essas tarefas, eu posso vir aqui e marcar como feitas. Isso irá me auxiliar no meu dia a dia. Dentro de cada contrato, eu terei algumas abas, como por exemplo, lançamentos, faturas, repasses e documentos. Falaremos sobre a parte de lançamentos. É importante salientar que o sistema faz lançamentos automáticos, como por exemplo, a taxa de administração, seguro incêndio, aluguel, taxa de intermediação e taxa bancária, que são informações que eu preenchi no cadastro do contrato. Importante ter atenção às competências dos lançamentos, pois isso irá reger a emissão de faturas de vocês. Como, por exemplo, a taxa de administração está no mês de novembro, ou seja, será cobrado somente taxa de administração na competência novembro. Por quê? Porque no primeiro mês eu determinei que eu iria cobrar somente a taxa de intermediação, que está marcada em outubro. Caso eu deseje fazer novos lançamentos, como por exemplo, lançamentos de desconto, de fundos de reserva de condomínio, ou então adicionar um lançamento de IPTU, eu irei clicar em novo lançamento, escolherei o débito, então um débito do locatário, um crédito para o locador e a categoria IPTU. O valor desse IPTU, vou colocar o valor mensal de R$50. Competência, outubro, e a data de vencimento, irei repetir a data de vencimento dos meus aluguéis, que é 10 de novembro. Tipo de lançamento, esse lançamento ele pode ser único, recorrente ou parcelado. Irei colocar que é parcelado e irei determinar o número de parcelas. Então é a parcela 1 de 10. Aqui eu irei definir se eu irei ficar com 10% do valor de taxa de administração. Como é um IPTU, não. E se eu desejo incluir no relatório da Admob? Também não, porque trata-se de um IPTU. E como eu desejo calcular esses valores, mês cheio ou pro rata? Também deixarei como proporcional. Salvei meu lançamento. Depois de realizar todos os lançamentos, eu preciso verificar as minhas faturas. Então, entrarei na aba de faturas. Aqui eu tenho uma fatura em aberto e uma fatura agendada, pois o sistema sempre deixará uma fatura agendada. A fatura em aberto, se eu quiser visualizá-la, posso clicar na flechinha direita da tela e aqui eu terei alguns botões de ação, como por exemplo, liquidar, reenviar, posso reenviar tanto por e-mail quanto por WhatsApp. Complementar fatura. Complementar fatura, ele funciona para lançamentos apenas entre locador e imobiliária. Demonstrativo, esse é o demonstrativo do locador, que também será enviado por e-mail de forma automática, caso esse locador tenha o e-mail cadastrado no sistema. Ainda tem o histórico da fatura, para que você consiga visualizar todas as movimentações que essa fatura teve. Saio de faturas e venho para repasses. Nesse caso, considerando que o locador ficou negativo, não há um repasse ativo, mas quando houver, todos aparecerão nessa tela. Aqui eu tenho documentos.
Nesse espaço, eu posso adicionar documentos, seja ele contrato, fotos, vistoria, ou então eu posso redigir documentos pelo sistema. De qual maneira? Eu crio meu modelo de contrato e clico em novo documento, busco por este modelo. E aqui você verá todas as informações que você cadastrou anteriormente. E você pode observar que há informações que estão em destaque, estão em vermelho. Por qual motivo? Quando eu cadastrei esse proprietário, o Diogo, o sistema não trouxe a nacionalidade nem a profissão, pois eu não cadastrei isso em pessoas. Mas eu posso clicar em editar e mudar essas informações, tá? Tanto adicionar como, por exemplo, excluir a informação, caso eu não queira adicionar. Posterior a isso, eu gero o documento e ele ficará disponível aqui para visualização, para editar, para download ou até mesmo excluir. Na sequência, eu também posso enviar esses documentos, tanto os anexados quanto os gerados para o sistema, para assinatura eletrônica. Eu crio um novo envelope, hoje nossa parceira é a ZapSign, coloco o nome deste envelope, então contrato, seleciono os documentos que eu desejo enviar para assinatura, clico em próximo e eu irei selecionar quem são os signatários desses contratos, quem são as pessoas que irão assinar. Então, posso selecionar o locatário, o locador, posso selecionar o intermediador e os responsáveis posso deixar como testemunhas. É muito importante verificar os e-mails cadastrados aqui, pois depois de enviado não é possível alterar. Caso o signatário não tenha e-mail, não tem problema, pois você vai poder compartilhar o link desse envelope através do WhatsApp, por exemplo. Clico em próximo e aqui eu irei selecionar como esses signatários irão assinar, como por exemplo, as pessoas que eu quero que sejam testemunhas, eu irei selecionar assinar como testemunha. E as demais pessoas, que são locador, locatário, intermediador, irão assinar este contrato. Ainda vou selecionar os métodos de autenticação. Então, assinatura na tela, documento com foto e selfie. Então, para concluir essa assinatura, todas as partes precisarão adicionar o documento com foto e a selfie. Clico em próximo. Nessa oportunidade, eu irei confirmar todas as informações que eu inseri anteriormente e se eu estiver de acordo, eu dou a ciência, salvo e envio para assinatura. Dentro da plataforma mesmo, eu irei acompanhar essas assinaturas. Se todas as partes assinaram, se ainda está aguardando assinatura, posso copiar o link para envio ou então reenviar por e-mail. Pessoal, então saímos de contratos e adentramos faturas. Dentro de faturas nós temos dois botões de ação, imprimir e mapa de cobrança. Logo mais abaixo temos um card de filtros e logo depois todas as faturas cadastradas, sendo elas quitadas, em aberto ou até mesmo canceladas. Como eu posso fazer diversos filtros aqui e o sistema irá gerar um relatório de acordo com os filtros que eu inserir, eu vou fazer um filtro de inadimplências. Então, eu vou colocar o status da fatura em aberto e o período de vencimento de 1º de outubro a 19 de outubro e filtrar. O sistema me trouxe, então, as faturas que eu tenho em aberto nesse período. Se eu clicar em imprimir, o sistema irá gerar um relatório do qual eu posso imprimir ou até mesmo acessar na tela para fazer as devidas cobranças. Feito isso, eu vou retornar à minha página de faturas e aqui eu vou selecionar uma fatura. Vou selecionar essa de R$ 1.800, clicando aqui na flechinha à direita, eu irei abrir e eu tenho alguns botões de ação. Então, eu tenho o botão liquidar, que serve para eu dar baixa nessa fatura. Vamos supor que eu tenha emitido o boleto, mas o cliente não efetuou o pagamento. Então, eu posso vir aqui, liquidar, colocando a data de pagamento, a forma que eu recebi, podendo ser dinheiro, transferência, cheque ou boleto. Se houver juros e multa, o sistema calcula automaticamente.
Também tem a opção de reenviar essa fatura, então posso reenviar por e-mail ou WhatsApp. Também tem a opção de complementar a fatura. Esse complemento de fatura funciona entre lançamentos de locador e imobiliária. Então, vamos supor que eu tenha esquecido alguma taxa de manutenção para cobrar desse locador. Eu poderia adicionar neste momento, considerando que eu ainda não finalizei o repasse. Aqui eu tenho o demonstrativo do locador. Lembrando que esse demonstrativo é enviado automaticamente para o e-mail do locador, se ele estiver com o e-mail cadastrado, sempre que eu finalizar um repasse, ou até mesmo quando o locador fica negativo no sistema, que é uma questão que eu expliquei anteriormente. Isso pode acontecer em virtude do proprietário dever mais valores à imobiliária do que ter para receber. Eu clicando aqui eu consigo visualizar o demonstrativo. Eu terei aqui todas as informações do imóvel, as informações do contrato, bem como dos lançamentos, para que esse locador tenha ciência de tudo que ele recebeu em determinado mês. Agora volto aqui para a tela de faturas. E eu ainda tenho o histórico da fatura, para que eu possa acompanhar então todas as informações relacionadas a essa fatura, né? Todas as informações que ocorreram. Voltando para a tela de faturas, eu tenho algumas informações, como por exemplo, informações do locatário, o e-mail que ele tem para receber essa fatura. Tenho um card direcionado ao intermediador para saber quanto a imobiliária vai receber. E tenho também um status de envio de faturas. Então aqui você consegue visualizar se o locatário recebeu a fatura, se essa fatura foi aberta, com data e horário. Eu vou liquidar essa fatura para demonstrar como vai ficar depois que o pagamento for efetuado. Então, vou clicar em liquidar, colocar a data que o pagamento foi feito e vou informar que foi feita uma transferência. Se observarem, o sistema calculou multas e juros, porque foi um pagamento após o vencimento da fatura. Se eu não quiser cobrar, eu posso simplesmente apagar esses valores aqui, ou então deixar e liquidar a fatura. Quando eu dou baixa, automaticamente o sistema gera um recibo de pagamento, que eu posso imprimir e entregar para o locatário se ele estiver presencialmente na imobiliária. Certo? Então são essas as informações das faturas que nós precisamos ficar sempre atentos. Pessoal, falamos de contratos, faturas e agora falaremos de repasses, para que você tenha uma gestão eficiente. Saímos de faturas e agora iremos acessar repasses. Aqui nós temos dois botões de ação, imprimir e relatório de taxas, seguido do card de filtros e logo depois encontramos todos os repasses independente do status. Então temos o status de cancelado, finalizado ou em aberto. Aqui também é possível fazer filtros para que vocês verifiquem se há repasses em aberto, se há repasses finalizados, consegue gerar relatórios, inclusive um relatório exclusivo de taxas para saber o que você recebeu em determinado mês de taxa de administração e intermediação. Se eu quiser, por exemplo, verificar quais os repasses ainda estão pendentes nesse mês, eu irei realizar o filtro de status da fatura quitada, porque eu já recebi esses valores oriundos das faturas dos locatários, e o status do repasse em aberto, e clicar em filtrar. O sistema apontou que eu tenho 48 repasses pendentes, e eu posso ou clicar em imprimir e gerar um relatório, ou ir finalizando os repasses clicando aqui nos botões de finalizar. Lembrando que, para que você consiga finalizar um repasse dentro da plataforma, os valores precisam estar na nossa conta digital. Os valores só estarão na conta digital se os locatários efetuaram os pagamentos dos boletos. Caso você tenha recebido algum valor dentro de contas externas ou então presencial, você não vai conseguir realizar os repasses pela plataforma, pois não há valores disponíveis na conta digital. Ao clicar em finalizar, você vai ter algumas opções do método de repasse. Então, por exemplo, se você pagou esse locador através da sua conta pessoal, nós temos a transferência externa, ou seja, foi realizado fora do sistema JetMob. Se você realizou o repasse
através de dinheiro, também foi fora da plataforma. Então, você vai selecionar a opção aqui que faz sentido nessa operação. Ou então, você pode usar a transferência da conta digital e os valores serão transferidos direto do sistema de Jetmob para a conta do seu cliente. Basta eu selecionar a conta e clicar em finalizar. Pessoal, saindo de repasses, nós temos análises, que é um espaço para que você consiga conferir dados e informações relacionados à sua carteira de aluguéis. Por exemplo, nós temos um card direcionado a inadimplências. Então, se você clicar aqui no número 3, vai levar você para as 3 faturas que estão em aberto nos últimos 30 dias. Também é possível visualizar seguro incêndio que estão vencidos ou então contratos que não possuem seguro incêndio. Saindo de análise, nós temos a régua de cobrança. Nessa parte do sistema, você vai configurar as cadências de e-mails que serão enviados para os locatários com as suas faturas. Então, você pode enviar e-mails 3 dias antes do vencimento, no dia do vencimento, 1 dia após o vencimento. Todas essas configurações são de acordo com as necessidades da sua imobiliária. Pessoal, estamos nos encaminhando para o final deste treinamento. Até aqui falamos sobre como cadastrar contratos, emitir faturas, realizar repasses e configurar a cadência de e-mails na régua de cobrança. Mas ainda temos outros 2 detalhes que ficam em um módulo separado, que veremos agora. A primeira delas, você vai acessar menu, sistema, conta digital. Aqui você encontra um card de filtros, de saldo disponível e um histórico da conta. Então, todas as informações aparecerão aqui, todas as entradas e saídas, como um histórico bancário, como se fosse um extrato. Então, não é necessário acessar em um ambiente externo, somente dentro da Jetmob. E agora, iremos falar de modelos de documentos. Para acessar, você vai clicar em menu, sistema, modelos de doc. Aqui, você pode criar os seus modelos de documentos para redigir os seus contratos dentro da plataforma Jetmob. Você vai precisar clicar em novo, selecionar o módulo de gestão de aluguéis, o tipo, então vai depender do que você quer cadastrar, pode ser um contrato de intermediação, uma procuração ou até mesmo uma vistoria. Irei clicar aqui em contrato, a finalidade, se residencial ou comercial, e o tipo de garantia. Então, irei clicar aqui em fiador. Lembrando que, para cada tipo de garantia e finalidade, você vai precisar criar um modelo de contrato no sistema. Clico em avançar, o sistema vai me pedir um título para esse modelo de contrato. Eu vou pôr contrato de locação fiador. E aqui na formatação de um novo modelo de documento, eu irei inserir o meu texto, que é relacionado ao meu modelo de documentos. Ao inserir este texto, contrato de locação, eu terei a qualificação dessas pessoas, então qualificação do locador, qualificação do locatário, e eu irei utilizar as variáveis que ficam à direita da tela, como por exemplo, dados do locador. Sempre que eu inserir uma variável, o sistema vai trazer todas as informações do contrato. Por exemplo, dentro dessa variável, dados do locador, eu possuo nome completo, CPF, RG, telefone, endereço. Então é bem importante que quando você cadastre uma pessoa no sistema, você cadastre com o máximo de informações possíveis, para que o sistema consiga puxar essas informações e entregar um contrato completo para você. Depois de eu salvar essas informações, esse modelo de contrato ficará disponível para utilizar. No meu caso, eu tenho alguns modelos já cadastrados, então eu posso editá-lo também a qualquer tempo. Se tiver alguma alteração em cláusulas, por exemplo, eu posso editar ou até mesmo excluir. Pessoal, chegamos ao final do nosso treinamento. Agradeço por ter ficado conosco até aqui e surgindo dúvidas, vocês podem chamar a nossa equipe de suporte e nossos canais de atendimento. Muito obrigada e até a próxima!